de Celcinho, prefeito de Itaquaruçu de Minas, o assessor Marci Thiago, e o Vonei, que está representando o deputado Marcelo Álvaro, que esteve presente também em reunião na cidade de Montes Claros. Não ficou tão visível, senhores, mas os senhores notem bem que a linha vermelha é o que traça os índices de precipitações ao longo dos últimos anos, desde o ano de 1910. E nós vemos uma sensível diminuição desses volumes nos últimos 15 anos, a partir dessa crise hídrica que se instalou no município de Montes Claros e região, em todo o norte de Minas, durante esses últimos 15 anos, nós temos visto uma corrida desenfreada por perfuração de poços artesianos, esgotando as nossas águas subterrâneas, sem qualquer controle efetivo por uma gestão e por um plano de gerenciamento desses recursos hídricos, o que vem causando o secamento, o esgotamento de lençóis freáticos e essa demanda por consumo cada vez mais aumentada, especialmente por quê? Porque houve um aumento significativo da população. E aí a distribuição populacional de Montes Claros, especificamente, nós tivemos um aumento bastante expressivo desde o ano 2000 até o ano de 2017, considerando que nós temos uma população flutuante de cerca de 500 mil habitantes, porque Montes Claros é um município polo. A partir disso, o que nós estamos visualizando? Nós temos visto secamento de veredas, veredas queimando, que são o berço das águas do Cerrado, há mais de 7 meses, na região de Januária. Por quê? Porque há um esgotamento profundo dos lençóis, tendo em vista esse consumo excessivo. Os rios, as águas superficiais, elas secaram. As águas dos lençóis, elas estão secando. A cada dia mais, há necessidade de se perfurar poços mais profundos e, ainda assim, se corre o risco de ter uma vazão muito pequena, o que inviabiliza por completo essa explotação de água. O que fazer, senhores? A partir dessa constatação, nós somos municípios que integram a Sudene, no norte de Minas Gerais. Nós temos a Codevasf e o DENOX, que são os órgãos que gerenciam os recursos para investimento nas bacias. O DENOX, o órgão mais antigo, a Codevasf, o mais recente, mas são os órgãos que estão ali predispostos a trazer algum investimento para que nós consigamos ter uma revitalização dos recursos hídricos e a perenização de cursos d'água através de edificação de barragens. E, a partir disso, senhores, nós temos a constatação vívida de que nós não temos recursos tão expressivos desenvolvidos e empregados no norte de Minas Gerais, em detrimento de outros estados do Nordeste, em que nós vemos sempre as notícias de que grandes açudes estão sendo construídos ou mantidos, e isso vem desde a construção, desde o lançamento do plano de transposição, do projeto de transposição do Rio São Francisco, no ano de 2004. Então, senhores, para esses estados do Nordeste, nós temos recursos expressivos sendo investidos, em que pese ainda não sejam, porventura, satisfatórios. Mas, no norte de Minas Gerais, nós temos absoluta carência desses recursos. Todas as barragens que foram previstas, quando do lançamento do plano do projeto de transposição de São Francisco, em 2004, pelo saudoso vice-presidente da República, José de Alencar, nós não vimos um só centavo desse recurso investido em Minas Gerais. Eram grandes barragens estruturantes, e aí em 3 afluentes extremamente importantes do Rio São Francisco, que são o Rio Urucuia, o Rio Paracatu e o Rio Verde Grande, e nós não conseguimos ter essa expressividade desses recursos. E aí, senhores, desde 2012, que já vem sendo dita, já vem sendo falada sobre essa crise hídrica, o colapso da crise vivenciada por Montes Claros, o risco de desabastecimento da população de Montes Claros como maior cidade do norte de Minas, e que congrega ali grande parte da população, que é polo educacional, é polo de saúde, é polo comercial, de indústrias, e nós temos visto essa carência de recursos para ser investido ali nessas barragens. Desde que, do ano de 2012, a concessionária pública de Montes Claros a Copasa já colocou isso de uma forma muito clara em reuniões, e a gente tem isso documentado,
de que a crise hídrica de Montes Claros, o desabastecimento era iminente. Por quê? Porque, como Montes Claros é abastecida hoje, prioritariamente por uma barragem, que é a barragem de Juramento. Essa barragem de Juramento, que tem capacidade aí de cerca de 45 mil metros cúbicos de água, ela foi projetada, foi edificada na década de 70, e desde a década de 70, senhores, pasmem, nós não temos um centavo de investimento em abastecimento público no município de Montes Claros. Nós temos outras captações, uma, inclusive, construída pelo DENOX, que é a barragem dos Porcos, e que hoje já está completamente defasada e assoreada, porque era uma barragem muito pequena. Temos a captação do rio Pai João, que se situa no Parque Estadual da Lapa Grande. Inclusive, o parque foi ampliado, dobrando sua área, e ampliando a área protegida, justamente para que garantisse maior volume de abastecimento por Montes Claros. E a barragem, ela acaba que trouxe aí uma falência no abastecimento, porque ela não é capaz mais de abastecer a cidade. Nem que chova muito, a barragem ela pode encher todos os anos, mas ela vai ser consumida durante todo esse período de abastecimento, de pelo menos 9 meses de seca que nós temos. Então, o colapso ele é anunciado já há pelo menos 5 anos, e, lamentavelmente, nada se fez. O que foi trazido para nós e qual que era o grande projeto a ser investido nessa barragem que socorreria aí a barragem de Juramento? É um dos projetos estruturantes da transposição do Rio São Francisco. Esse projeto estruturante é a barragem de Congonhas, que tem múltiplas finalidades. Quais são essas finalidades, senhores? A finalidade primária de perenizar o rio Congonhas, que é afluente do rio Itacambiruçu, que é da bacia do Jequitinhonha. Então, nós vamos trazer aí benefícios ainda para a bacia do rio Jequitinhonha, que também é um curso d'água extremamente assoreado e é uma região absolutamente carente de recursos. Os usos da barragem são usos agrários, energia elétrica vai ser produzida para trazer sustentabilidade a esse barramento. E esse projeto, quando pensado, ele foi extremamente importante, porque ele trouxe a visualização de que o local era favorável, o IDH era muito baixo, e o DENOX conseguiria fazer e implementar esse projeto em um período determinado, para que trouxesse, daí a uns 5 anos, essa perenização do rio, uma transposição para a barragem de Juramento. E aí perenizando o Rio Verde Grande também, como um dos pontos estruturantes da transposição do Rio São Francisco. E aí eu digo para os senhores que, desde o ano 2000, quando o projeto foi feito, elaborado, o local da barragem, propriamente, já foi desapropriado. As licitações foram sendo feitas ao longo do tempo, e os processos licitatórios abertos, como obras prioritárias do Programa de Aceleração do Crescimento, e, posteriormente, essas obras elas acabaram sendo retiradas desse Programa de Aceleração do Crescimento, trazendo um prejuízo demasiado para a região como um todo. A partir disso, o que nós vimos, senhores? Nós vimos que o colapso ele era iminente. Com a retirada do projeto elaborado pelo DENOX, que serviria para essas múltiplas finalidades, o que ocorreu? A concessionária ela buscou outras alternativas. Essa alternativa que ela buscou, e que é a mais fácil, mas também a mais cara, e era a última alternativa que a Copasa teria para garantir o abastecimento de Montes Claros, ela acabou se concretizando nesse projeto de adutora do rio Pacuí, que é outra bacia do São Francisco, é uma outra subbacia do São Francisco, ao custo aí de R$70 milhões de investimento. O projeto, senhores, ele foi questionado pelo Ministério Público, através de uma ação civil pública ajuizada na comarca de Coração de Jesus. Por quê? Porque ele não foi precedido dos estudos devidos, porque não há garantias de que essa captação vai trazer, de fato, a estabilização do abastecimento público do município de Montes Claros, que é realmente a grande crise que nos traz aqui hoje. E mais,
ele ainda prevê que, posteriormente, uma adutora para o Rio São Francisco será construída via município de Ibiaí. E aí, senhores, eu vos pergunto, como nós podemos pensar em crise hídrica, em processos avançados de secamento de rios, de desertificação, que estão ocorrendo cada dia mais no norte de Minas, e nós querendo, ao invés de captar água, buscar água de rios através de adutoras? Nós estamos na contramão, senhores. Tem que ser dito também um outro detalhe, que para a barragem de Congonhas, que já estava prevista, foi licitada, é uma obra licenciada até o ano de 2021, licenciada pelo Estado de Minas Gerais, e retirado o orçamento dessa barragem, nós já investimos, já foi investido dinheiro na ordem de valores, na ordem de 60 milhões de reais, com adutoras e com duplicação do tratamento, da estação de tratamento de água, para que essa água chegasse ao município de Montes Claros. Apesar disso, houve um abandono dessa perspectiva iminente para que fossem investidos de imediato esses 70 milhões numa adutora do Rio Pacuí, como um dos temas aqui da nossa discussão. Então, senhores, o que eu gostaria de dizer para os senhores é que crise hídrica nós não tratamos retirando a água de outros cursos d'água. Nós tratamos pensando a crise, né, como uma causa de condutas que vêm sendo praticadas, em que pese a nossa alarmada abundância de água, os recursos são mal geridos, e nós temos que melhorar essa gestão desses recursos. A gestão dos recursos ela é melhorada a partir do momento em que for feito um plano de gestão propriamente dos cursos d'água. Existe em Minas Gerais um plano de ação de combate à desertificação que foi estudado, foi feito no Estado, porque a região do norte de Minas, como um todo, apresenta áreas em processo avançado de desertificação, seja por secamento de lençóis freáticos, seja em razão de cursos d'água superficiais que estão sendo secos a cada dia mais, veredas que estão ardendo em chamas, e nós ainda teimando em buscar água de outras fontes, de outros rios, que são bacias adjacentes à nossa. Ou seja, jamais essa água da bacia, da subbacia do Rio Pacuí, ela vai voltar ou ser transposta para a bacia do Verde Grande. Jamais ela vai retornar àquela origem. Então, senhores, o que nós temos que conseguir investir recursos em processos de revitalização. As formas de investimento desses recursos, os barramentos, elas são bem-sucedidas, vide as grandes barragens e os grandes açudes do Nordeste. Por que não são aplicados esses recursos no norte de Minas, senhores? Eu pergunto. Somente com o apoio político nós vamos conseguir viabilizar esses recursos para a região norte, trazendo desenvolvimento econômico, trazendo empregos, trazendo a satisfação hídrica do consumo da população. As pessoas passam ali 9, 10 meses do ano esperando por água, e essa situação é indigna. Isso causa uma indignidade nas pessoas, causa uma forma de indignação. Por quê? Porque todos nós, senhores, precisamos desse recurso, e esse recurso trava o desenvolvimento. Nós não podemos falar em desenvolvimento se não for com essa gestão dos recursos hídricos, né? Então, nós temos que pensar crise. Imediatamente, ao pensar uma crise hídrica, nós temos que pensar de imediato na gestão desse recurso. Como vai ser feita a gestão desse recurso se nós não investimos em barramentos, se nós não investimos em ações de combate a esse processo avançado de desertificação que nós temos visto no norte de Minas? O que acabou culminando de uma forma nessa reunião que nós solicitamos à deputada para que nós pudéssemos ter voz com os senhores, que são quem detém o poder político de trazer para nós esses recursos, foi a reunião que culminou de movimentação de pessoas, autoridades da maçonaria. A maçonaria fez apelos, transplantou isso para uma carta que foi entregue, que está sendo entregue a várias autoridades, e eu creio que já foi entregue à comissão também, solicitando que esse plano de recursos ele seja elaborado e ele seja pensado de uma forma que vá nos atender sem prejudicar
pessoas, às vezes, que vivem de outros recursos hídricos que estão sendo cada dia mais degradados. E agora nós vamos contar com essa degradação também desprivilegiando uma população em detrimento de outra. E isso não é justo, senhores. Eu digo para os senhores que simplesmente se pensar em buscar água sem você traduzir isso em outras ações que possam trazer a revitalização e a conservação dos recursos naturais, na verdade, é muito singelo. Nós precisamos estar mais atentos a essas questões. E, de uma forma bem sintética, eu gostaria de dizer para os senhores que não haverá outro caminho a não ser o caminho do investimento nesses barramentos. Os investimentos iniciais, os últimos grandes investimentos do norte de Minas que nós vimos foram o projeto Jaíba e a barragem do Gurutuba, né, feitas há décadas atrás. Nós não tivemos outros recursos expressivos empregados ali. E nós precisamos contar com o apoio dos senhores. Sem o apoio dos parlamentares para que haja a retomada desse processo licitatório da barragem de Congonhas, que está suspenso hoje no Ministério da Integração Nacional, nós não vamos conseguir retomar esse processo de crescimento do norte e estancar esse processo avançado de desertificação que nós estamos vendo, né? Essa crise hídrica ela só poderá ser tratada, ter uma convivência por parte de todos nós, se houver esses investimentos. E são essas ideias que eu gostaria de trazer para os senhores. Eu acredito até que eu tenha falado tudo que eu trouxe aqui no meu resumo. Agradeço a oportunidade, né, o deputado Laudive, que é da região também, que está chegando aqui para nos brindar com sua presença. E estou à disposição dos senhores para qualquer dúvida. Depois eu vou passar esses gráficos, que são bastante expressivos, deputada, mas os senhores tenham essa mensagem viva. Nós não vamos conseguir nada, absolutamente nada, de desenvolvimento na região norte do Estado se nós não tivermos esses investimentos alavancados aí, tanto por parte do Ministério da Integração Nacional, para que o DENOX possa retomar principalmente a barragem de Congonhas, né, e outras barragens, como a barragem de Berizal, o projeto de Equitaí já está andando, e a barragem de Berizal, que é outro claro exemplo desse abandono de investimentos. 70% da barragem está pronta, faltando 30% e a gente não consegue terminar, né? E, diariamente, são 30 a 50 caminhões-pipa para abastecer a cidade de Itaiobeiras, que saem de Salinas, né, a vários quilômetros dali. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, é uma satisfação poder estar aqui. Agradeço a presença do deputado